Oi, pessoal do signo de Aquário, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Olim Portal Tarô. Meu nome é Grace Luz e eu espero que tenhamos um bom mês de fevereiro. Ritmo de férias para alguns. Vamos dar uma olhadinha. Lembrando, pessoal, que a leitura obedece uma linha do tempo de passado, presente e futuro. Mas como o tempo é fluido, que a gente sabe muito bem, então essa linha do tempo ela é fluida igual. No fundo do deck a gente tem o centauro, e a palavrinha do centauro é instinto. Aquarianos, os aniversariantes do mês, happy birthday. Vocês andam preocupados ou empenhados em controlar ou liberar o instinto de vocês. Quando sai a carta do centauro, o centauro ele era um cara extremamente sábio, ele era professor, né, segundo a mitologia grega. Para quem não conhece o nosso canal, então, o Olim Portal faz uma associação entre o tarô e a mitologia grega, com as suas divindades e influências greco-romanas. Então o centauro ele era uma figura que como ele era um personagem que, como a figura sugere, ele tinha metade do corpo homem e metade animal, cavalo. Inclusive é o símbolo do signo Sagitário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o instinto dele é uma coisa muito aguçada, o instinto sexual. Eles eram extremamente sábios, eram os professores do Olimpo, né? Só que quando eles eram acometidos por uma grande paixão, quando eles se sentiam seduzidos, eles esqueciam a parte racional e passavam então a obedecer somente a parte animal que vos compunha, né? Então, gurizada, a gente pode estar falando disso. O instinto de vocês ele pode estar exacerbado, pode estar saindo um pouco do controle e isso é a energia geral, né, do fundo do deck. E me parece que isso tem preocupado um pouco vocês. Porque o centauro, além dele ter esse instinto acima de qualquer coisa, ele era um cara extremamente racional, ele era detentor dos ensinamentos. Então é aquela cabeça que pensa com o corpo que não está obedecendo, tá? Então, vamos lá. Por onde anda a mente de vocês, livres aquarianos? Vamos dar mais uma olhadinha aqui para encerrar. A leitura também, gurizada, ela pode ser... Para quem já me conhece, então sabe que eu sou do Rio Grande do Sul, por isso a expressão gurizada. E quem não me conhece, então, né? Quem nunca apareceu por aqui, seja muito bem-vindo e te inscreve aí no canal. Deixa o teu like, que é uma coisa muito importante para nós. E já venha fazer parte da nossa família. A leitura ela pode estar espelhada, tá? Pode estar falando de ti ou de alguém com quem tu venha a estar lidando, e ela ainda ela atende signos de Sol, Vênus, ascendente e Lua, tá? Então se alguém tem Lua em Aquário, alguma coisa assim, enfim, tá no lugar certo. Ou se alguém tem um crush aquariano, quer saber das tendências, me parece, Aquário, que tu tá que tu tá passando por uma sensação de dúvida. Dúvida no sentido de confusão quanto
a que rumo seguir, o que fazer, com quem ir, tá? Porque saiu repetidamente aqui no fundo dos decks o número 3, que é um número que me fala de associação e por conta do centauro ali que tinha saído o instinto, então, enfim, que reunião é essa que a gente está falando? Bom, vamos lá então. No passado, Aquário, a gente tem o Deimos. Esse carinha aqui, ele é irmão do Phobos, ele é o pânico, né? E o Phobos é o medo. Esses guris aqui, o próprio nome já diz, né? Pânico. Então é assim, as pessoas quando eram acometidas por um medo exacerbado, então dizia-se que o Deimos estava agindo naquela redondeza, né? Então no passado, aquarianos, vocês passaram por um... Quando eu falo passado, fique bem entendido, eu posso estar me referindo a 1 minuto atrás. Já é passado, né? Assim como quando fala assim futuro, pode ser 1 minuto à frente. A gente pode estar falando assim de um momento em que tu foste acometido por uma sensação de medo ultrajante, sabe? Aquele assim, acima do normal, não é um medo normal, é aquele pavor, tá? E esse pavor eu posso estar me referindo a um pavor a uma situação, ao pavor a uma tendência, pavor a uma pessoa, pavor a uma decisão a ser tomada, enfim, nesse âmbito assim de tipo, e agora? É isso que tá falando. Deimos fala disso, né? Aquela coisa que te sufoca. Esse sufoco, por assim dizer, ele foi causado por esse 7 de espadas que nos fala de uma coisa mal feita, uma sabotagem, um roubo. Essa sabotagem, inclusive, pode ser uma autossabotagem, tá? Agora a gente pode estar falando de ti mesmo. Mas, tipo assim, alguma coisa que aconteceu e que te trouxe insegurança, te trouxe aquela sensação de estar perdendo, de estar sendo passado para trás, de estar sendo enganado, ou de poder estar sendo, né? Porque daí talvez o pânico. E essa carta, ela não é uma carta muito ditosa, não. Percebam que tem um carinha ali carregando as espadas, né? As roubando na calada da noite. Então, assim, é uma pessoa agindo de má fé, né? Às vezes, isso pode se aplicar, assim, até a gente, quando toma uma atitude que daqui a pouco não foi a mais certa a tomar, né? A mais adequada, vamos falar assim. Porque o certo é uma coisa muito relativa, mas não foi a mais adequada, e aí a gente se policia e pensa, nossa, né? Foi mal. E agora, né? Como faz para voltar atrás? Às vezes não tem como voltar atrás, né? Então essa cartinha ela nos fala assim de uma coisa feita às escuras, feita às escondidas, uma trapaça, uma coisa feita na calada, né? Que pode ter sido motivo dessa sensação de pânico que tu foste cometido. Bom, continuando aqui, a gente tem o Cavaleiro de Copas, que nos traz assim uma oferta de uma copa. Esse Cavaleiro de Copas é uma figura da corte que nos sugere uma energia masculina, que é aquele galã, aquele Dom Juan, aquela pessoa que vem ter conquista, cheia de artimanhas. A gente pode inclusive estar falando disso, né? Esse engano aqui, essa sabotagem pode ter sido por conta dessa influência que quando a gente se envolve numa situação que não deveria ter se envolvido, que sabe que não deveria, mas que não resistiu. E aí acaba se envolvendo, o que mais tarde acarreta um problemão, né? Então tem uma onda assim de não devia ter feito o que fiz, né? Ou o que pensei em fazer, quem sabe. E vem... fechando o teu jogo, vem a carta do karma, né? Que seria o julgamento. Essa carta nos fala do quê? Ela nos diz de alguma coisa que volta para ser resolvida porque foi feita de maneira equivocada. A gente ainda tá na linha do passado, tá, agora? Então, assim, alguma coisa voltando, deve ter voltado já a tua presença,
ao teu julgamento para que essa coisa fosse reformulada de uma melhor maneira, fosse revisitada, né? Vou dar um exemplo, vou fazer uma analogia, olhando essa linha do passado. Então, eu estou me relacionando com uma pessoa, né? Pode ser no âmbito laboral também do trabalho, né? Então, eu estou me relacionando com determinada pessoa e me deixo levar por uma terceira pessoa, né? Uma terceira influência que me tira um pouco do eixo, me faz fraquejar e depois eu tenho a necessidade de retomar esse assunto para poder voltar ao eixo principal, tá? Então, assim, alguma coisa que me tira do meu eixo, me desconcerta e aí depois eu tenho eu sou obrigado, porque aqui a gente tem um arcano maior, né? Que é uma carta que nos fala de influência externa, então eu sou conduzido a revisitar essa situação para resolvê-la definitivamente, né? Ou pelo menos momentaneamente. Muito bem. Eu tentei formular essa analogia, porque lembra que eu tinha falado para vocês que aqui no início eu tinha visto algumas cartas de número 3, né? E esse 3, ele pode sugerir, assim, não necessariamente, né? Mas ele pode sugerir um envolvimento entre mais de 2 pessoas, né? Onde participem mais de 2 pessoas. No presente, aquariano, a gente tem o Pégaso. O Pégaso é o cavalinho aquele maravilhoso, alado, né? Que, segundo a mitologia grega, ele é filho da Medusa e do Poseidon. E a palavrinha dele é habilidade, né? Habilidade por quê? Porque ele tinha inúmeras habilidades. Então ele levava as pessoas de um lugar para o outro, ele atravessava as noites escuras porque ele era branco, né? Carregando os deuses, inclusive o Perseu, quando o Perseu foi capturar Medusa, segundo uma vertente, foi montado no Pégaso. Então no momento, aquariano, digamos que tu estás transitando num momento onde a tua habilidade está sendo posta em prova, tá? Acho que de maneira positiva, creio que de maneira positiva, mas assim, tipo assim, acho que tu tá dando conta desse teste. O que acontece aqui é que essa tua habilidade, aqui a gente tem seguindo o Pajem de Paus, tá? Que é um momento onde tá te sendo cobrado ou ofertado ou um momento de movimento, tá? Então nesse momento tu tá sendo convidado a te movimentar de alguma forma para algum lugar ou por alguma coisa, né? Então talvez essa habilidade esteja sendo exigida para que tu saia da situação em que tu te encontra, desse ponto morto em que tu te encontra e vá fazer alguma coisa, vá começar alguma coisa, tá? Porque os pais são figuras da corte que são representadas por crianças e normalmente elas nos falam de inícios, né? Então aqui de sementes novinhas. Então assim, me parece que aqui tu tá sendo convocado a tomar uma atitude, né? O naipe de paus nos fala sempre de atitude. Percebam que é um garotinho montado no velocino de ouro e a tocha, o foguinho tá indo para lá, significa que ele tá indo a milhão pro lado de cá, né? Então o que é isso? Essa carta nos fala de movimento. Então tu tá sendo chamado pro fight, tá, aquariano? Entra pro jogo. Eu creio que isso te foi esclarecido. Aqui a gente tem a carta do Sol, que é um arcano maravilhoso, que nos fala de clareza, nos fala de revelação, nos fala de triunfo, nos fala de... Essa carta é muito boa, ela é uma carta muito bem-aventurada, né? Mas então, nessa configuração aqui, me parece que tu estás tendo essa clareza, porque aqui a gente está no presente, né? Tu estás tendo essa clareza de que alguma coisa está sendo necessária que tu faças. Ou seja, sabe quando chega ali naquele momento onde eu não tenho escolha, eu preciso fazer? É ir ou ir? Então eu acho que o Sol vem te mostrar exatamente isso. Por que, Grace Luz, que tu tá dizendo isso? Porque para fechar a tua linha do presente, a gente tem nada mais nada menos do que outro Pajem de Paus. Aqui a gente tinha um de um deck e aqui a gente tem outro. Então assim, ó,
Um te empurra, o sol clarifica a tua ideia e vem o outro e te dá outro empurrão. Então, literalmente, tu está sendo empurrado, viu, aquariano, a tomar uma atitude. Será que eu consigo dizer o que eu estou dizendo? Tu consegue entender o que eu estou falando? Do tipo, não dá para esperar mais. Tudo bem, até agora tu pensou, tu maquinou, tu confabulou, tu percebeu, tu entendeste, enfim, mas nesse momento presente tu tá te sentindo imbuído assim de fazer alguma coisa. Alguma coisa tu percebe pelo sol, o sol te mostra que tem que ser feito. Muito bem. No futuro, Aquário, como eu já disse no início, pode ser 1 minuto após o que a gente está falando, vem o oráculo de Delfos. E a palavrinha é revelação. O oráculo era um lugar que segundo a antiguidade, ele era frequentado, ele era um templo de Apolo. E ele era do deus Apolo, né? O deus Sol. E ele era frequentado para as pessoas saberem o que estava acontecendo. Era um lugar de previsões, tá? Por isso a palavra é revelação. Então, no futuro, aquariano, vai te surgir uma revelação. O que é uma revelação? É uma coisa que está velada e é revelada, ou seja, é uma coisa que está às escuras e ela vem às claras, ela vem a ser clarificada. O sol já começou no presente a te mostrar, né, a realidade, e no futuro isso vai ser te mostrado de maneira explícita, tá? Tipo assim, não vai deixar dúvida do que tem que ser. Essa revelação, aquarianos, ela possivelmente, tá bom? Ela vai te trazer uma boa dor de cabeça. Aqui a gente tem o 9 de espadas, que é uma cartinha que nos fala de tormento. Sabe quando a gente tá com a cabeça cheia e pensa, meu Deus, como que eu saio dessa? Então, é disso que a gente está falando. Então, essa revelação pode ser que venha a ter essa novidade, essa coisa que tu vai ficar sabendo, pode ser através de uma mensagem, através de uma fala, enfim. Ela vai te trazer uma dor de cabeça bem potente, tá bom? Uma vez acometido dessa dor de cabeça, o tarô te instrui que tu assuma a energia do louco, que é um arcano maior, que nos fala daquela pessoa corajosa, destemida, que vai, tá? Tipo assim, não espera, não... Sabe, tem uma música famosa do Geraldo Vandré, do tempo da ditadura, que diz assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, o louco tá te pedindo isso, tá? Faz e não espera acontecer, tá? Vai ser no futuro, né? Após tu fazer essa descoberta. Porque, na verdade, o que acontece? Tu vai estar aqui atormentado, tá? Vai ter muitos pensamentos, de repente, muita gente falando, muita coisa passando na tua cabeça, então tu vai estar meio atordoado. Mas o louco nos diz que é pra tu tomar atitude, sair, ir em busca do que tu acha que tem que buscar, fazer o que tu acha que tem que fazer, porque o louco, ele é um arcano que no aspecto luz dele, ele entende que ele vai dar passada, mesmo na incerteza de onde vai pisar, mas ele tem confiança que ele vai fazer a coisa certa, tá? E aí, quando tu dá essa passada, aquariano, para esse destino incerto, a tua dor de cabeça, ela diminui um pouco, tá? Porque daqui a gente tinha um 9 e aí ela baixa para 5, tá? 9 de espadas e baixa para 5. Então aqui ela tem uma regressão. Não é que o problema vai se extinguir, não é isso, tá? Ele vai permanecer, porém numa dimensão menor, se é que tu me entende. Então, a partir do momento que tu toma atitude, que na verdade essa atitude ela já vem te sendo pedida desde ali do presente, ó, com os páginas de paus, né? A partir do momento que tu tem a clareza do sol e do oráculo de Delfos, a partir do momento que tu tem essa clareza, tu vai entender que essa coisa vai ter que ser feita, né? Porque ela já vinha sendo pedida para ti desde o passado lá no julgamento, né? Quando tu tivesse a necessidade de refazer alguma coisa. E aí, quando tu assume
a responsabilidade pelos teus atos, pela tua vida, né? Aí essa dor, ela diminui um pouco. Ela não desaparece, mas ela diminui. Porque o 5 de espadas é uma carta que nos fala assim de cabeça cheia de pensamentos conflitantes, mas todo o número 5 no tarô, ele nos traz sempre um desafio a ser superado, né? Então assim, aqui tu não tem força para superar nada, porque tu tá completamente, né, arrasado. Quase completamente, porque é o número 9 e a gente ainda tem o 10. Mas o 5, como ele regrediu depois da atitude do louco, então quer dizer que aqui tu começa a reorganizar as tuas ideias, ainda com uma certa dificuldade, né? Que o naipe de espadas nos traz isso. Porém, é um desafio que tu vai conseguir superar, tá? Que eu espero que tu vai conseguir superar, né? Porque, na verdade, isso é um arcano menor, então, teoricamente, ele depende do teu livre-arbítrio. Aqui não, essa atitude do louco tu vai tomar, mas o alinhar os pensamentos do 5 de espadas vai depender da tua vontade. Tá puxado, hein, Aquário? Mês do aniversário? Gurizada, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, que é muito importante para nós. Aos novatos que estão chegando, por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, né? E eu quero agradecer muito a presença e a companhia de vocês. Me despeço de vocês, então, pedindo ao Papai do Céu que nos permita um mês de fevereiro com muita sabedoria. É o que vocês vão precisar nesse mês. Ordenar as ideias da maneira mais sábia possível. Tá bom, gurizada? Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.